Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Fala, fofa, sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, sou investidor de criptomoedas há pelo menos 400 bilhões de anos e nós estamos aqui com Orlando Delamey, nosso querido Orlando Teles da Massa, que está usando a câmera, a câmera do... Como é que é o nome? Essa é A ruim. câmera... Essa é a ruim, a câmera Essa é ruim. ruim. Exa... É Oi? que eu não consegui terminar de carregar a câmera, pô. Aí eu comprei um computador pra não parar de travar. Agora não trava mais. Nunca mais vai ter Agora... problema de internet, reza a lenda. Aham. Só que a câmera ficou ruim. Sei, tu precisa configurar a câmera ainda, né? Não, eu preciso só carregar mesmo. Ela funciona já, é só carregar. Mas é dois Ah, tempos, agora acabou. Agora não vai ter problema de internet, não vai ter problema de áudio, não vai ter problema de câmera. Se tudo der show certo. de bola. Show de bola. Pessoal, hoje nós vamos ter hoje decisão do Banco Central Americano. A princípio não vai ter nada de novo ali, aparentemente. Não vai ter nenhuma surpresa, ou pelo menos é esperado aí pela o que pelo menos que está informando na CNBC, aí no site da CNBC, que os investidores lá fora não esperam uma grande decisão do Banco Central Americano hoje e que para não assustar o mercado de risco e o mercado de ações, que está agora em suporte do S&P 500 e da Nasdaq. E aí nós temos uma coisa interessante, né? Tirando Bitcoin e algumas altcoins específicas, tudo estava caindo nos últimos meses, nos últimos 3 meses, né, S&P 500, Nasdaq, a maioria das altcoins, então tem uma outra que, somente o Bitcoin está indo na direção contrária do mercado tradicional. Então se hoje às 15h, né, hoje às 15h vai ter a declaração aí do presidente do Banco Central Americano, Jerome Powell, e aparentemente não haverão surpresas aí em relação à política contracionista, nem de mais elevação da taxa de juros e talvez nem diminuição da taxa de juros agora por enquanto, né? Apesar da inflação estar ainda bastante alta lá nos Estados Unidos, e eles querem fazer esse apertamento quantitativo para reduzir a inflação a meta de 2%. Mais alguma surpresa, por exemplo, alterar a meta da inflação, eles anunciar alguma alteração na meta da inflação, poderia fazer o mercado de cripto explodir em alta, caso fosse para 3%. Pode ter algum movimento, e eu acredito que vai ter algum movimento forte. Eu não sei se essa semana, mas acredito que esse primeira quinzena de novembro, eu acho que nós vamos ter uma movimentação um pouco mais volátil. E geralmente 15 de novembro, todos os anos o mercado cripto ele tem um movimento bem interessante, que geralmente é um movimento com bastante volume e volatilidade. Vamos ver se para esse ano vai ficar para novembro ou se vai ficar para dezembro, vamos ver. O que que tu acha aí, Orlando? Tu acha que na política monetária eles vão anunciar alguma coisa hoje? Tem algum Cara, eu, risco? eu acho que assim, a gente tá num momento muito diferente dos últimos 40 anos de política monetária. Então vamos lá. A gente viveu os últimos 40 anos de que forma? Um mundo que a gente estava desinflacionário e um mundo com queda de juros constantes. Então, nosso Aham. padrão de vida, nosso padrão de esperar o mundo, de modo geral, era de queda de juros, e eu acho que a gente ainda tem um pouco desse imaginário. Quanto mais eu converso com as pessoas do mercado, mais esse imaginário está sendo afastado. Então, assim, eu não tô vendo mais ninguém falando assim: "Ah, eu acho que juros vai voltar para 2, vai voltar para 1%". Parece que todo mundo tá falando: "Olha, talvez a gente chegou num novo platô e agora talvez a gente vai ter que aprender a lidar com o mundo", por exemplo, com os juros americano a 3. Quando a gente olha para o tesouro americano, a gente tem um tesouro médio nos próximos 10 anos de 5%, então a expectativa do mercado tá com juros muito altos. O que que eu tô bem curioso para entender qual que vai ser a postura do Fed nessa nova dinâmica, especialmente de guerra, que os Estados Unidos está imprimindo mais dinheiro, os Estados Unidos, naturalmente, você tem uma estabilidade, um choque na questão do petróleo, e você tem drivers inflacionários ao redor do mundo. Então eu quero muito perceber isso. Acho que assim, essa reunião de agora está muito claro que os Estados Unidos não vai alterar a taxa de juros para 97% do mercado. Eu sempre gosto de acompanhar esse indicador aqui, o indicador que eu gosto de olhar quando eu preciso dar alguma visão, alguma opinião sobre questão de juros. Deixa eu pegar Uhum. aqui o indicador que eu uso. Eu gosto de usar esse daqui, ó. Ah,
o CME Group, eles têm, né, esse Watch Tool que eles chamam, que eles pegam expectativa Uhum. de mercado. Então hoje, ó, 97,2% do mercado está esperando que os juros não vai ser alterado. Então Exatamente. é muito pacificado essa decisão. Só que aí o que eu acho legal a gente olhar, principalmente para dezembro e janeiro. Dezembro e Uhum. janeiro tem uma parte do mercado aqui, uns menos de 30%, que acredita que a gente ainda pode ter uma alta, que a gente não chegou no topo dos juros Da alta de americanos. juros. Uhum. E aí, então, tipo assim, é mais ou menos como se o mercado tivesse aqui no curto prazo, querendo saber, a partir dessa reunião de novembro, o que, que a gente espera para dezembro e janeiro. Mas agora, se a gente vai para um olhar mais longo de taxa de juros, isso que eu acho legal observar, o que a gente percebe? De certa forma, a expectativa do mercado é a gente vai encontrar um platô de juros até maio, e em junho Aham. a gente começa a ter a perspectiva de queda de juros. Então, em junho é o primeiro mês que a gente tem a perspectiva de maioria de mercado de que a gente vai ter queda de juros e depois a gente vai começar a ter uma queda. E é interessante que o mercado ele não tem uma noção muito clara da velocidade dessa queda. Dá para perceber que está Aham. bem distribuído essa velocidade dessa queda. Então, eu acho que a reunião essa reunião de agora, ela é legal para a gente ter uma noção, um tom, mas eu acho que uma reunião que vai ser muito importante vai ser a reunião do dia 13. Por quê? Porque é quando eles liberam mais uma vez a projeção anual. A primeira projeção anual que eles liberaram foi uma projeção que, de certa forma, frustrou muita gente. A projeção, na verdade, que a última que eles liberaram de setembro foi a projeção que frustrou muita gente. Por quê? Porque eles liberaram uma projeção como se a queda de juros ela fosse acontecer no meio de 24 e que ela seria mais intensa em 25. Então, acho que para o mercado, em médio prazo, eu vejo que é muito mais sobre qual que é essa velocidade da queda de juros do que se ela vai ou não acontecer. E aí é um pouco isso que eu vejo que o mercado está operando, está meio que, de certa forma, tradando. E para mim, eu, Orlando, acredito que um ciclo de alta perene no mercado de cripto, ele precisa de um cenário macroeconômico confortável, porque a gente está falando de um mercado que já tem um tamanho considerável, US$ 1 trilhão, e quando eu penso no mercado para ele atingir a marca ali de US$ 10 trilhões, US$ 15 trilhões, para de fato a gente ter um ciclo como a gente é acostumado no mercado de cripto, para mim precisa de entrada de capital institucional, e para entrar capital institucional a gente precisa de juros num patamar um pouco mais atrativo, que eles estejam dispostos a tomar riscos, ou de uma Uhum. nova visão de política monetária, tipo assim, não, agora a inflação padrão é 3%, os juros do mundo vai ser 3%, e agora a gente vai ter que se ajustar a essa dinâmica de mercado. E os ETFs, tu acredita que eles vão sair mesmo agora em janeiro ou não? Cara, eu acredito que sim, eu acho que assim, para mim é uma coisa quase que certa, eu vou falar que eu precificaria uma probabilidade de 90 a 95% dos ETFs acontecerem. Por que eu Uhum. falo isso? Primeiro, posicionamento de pessoas que são muito mais instruídas que eu, como os analistas da Bloomberg, eles trouxeram muitos desses É. dados, mostrando que, olha, a dinâmica, o interesse por ETF, a visão institucional por ETF, ela é muito clara, mas mais do que isso, tem um outro movimento que eu gosto muito de acompanhar, que eu visualizei pré o lançamento do ETF de futuros do Bitcoin, que foi a especulação institucional em cima dos contratos futuros, a CME, em relação à aprovação do ETF. Deixa eu só pegar o dado aqui, que eu acho que ele é legal de mostrar, compartilhar com o pessoal. Eu só tô tendo que achar ele, que nossa, tá um pouco difícil, tá um pouco desorganizado como eu troquei de computador. Eu Uhum. tô apanhando ainda um pouco do computador novo. Mas, basicamente, se a gente abrir o Open Interest da CME, aqui, achei o dado. Deixa eu compartilhar aqui com a galera. Olha, Aham. esse movimento é um movimento que eu acho que é mais importante para a gente saber o quanto existe possibilidade ou não de aprovação de ETF. É isso daqui, ó. O que acontece? Olha isso daqui. Esse daqui é o Open Interest em Bitcoin da CME, tá bom? Que é onde eles Uhum. gerenciam. Se a gente pega aqui, quando foi o último pico relevante do Open Interest da CME? 25 de outubro de 2021. Isso daqui foi uma semana depois da aprovação do ETF, do ETF de futuros de Bitcoin. Então, o que acontece? Se você reparar aqui, o que aconteceu aqui em agosto?
Em agosto a gente teve uma crescente desse indicador. Por quê? Porque era o mercado institucional vendo uma probabilidade muito alta de aprovação do ETF, começando a especular a aprovação do ETF. Por quê? Porque todo mundo sabia que ia ter um ciclo interno de alta. Não é à toa que se a gente pega esse período de alta de futuros da CME, do Open Interest, a gente vê uma alta de Bitcoin de mais ou menos 100% no período. E foi aquele Uhum. último rally que a gente teve até novembro. Para mim, Uhum. até acharia plausível a gente ter iniciado aquele bear market antes, no meio do ano de 2021. 21. Só que o que aconteceu foi que veio essa interferência institucional e isso segurou mais os preços. Agora, qual que é o Uhum. movimento que a gente está vendo? Um movimento idêntico aqui em outubro, que foi o que? A explosão do Open Interest. A gente está no maior Open Interest da Uhum. CME. Hoje, o contratos futuro, o Open Interest, a quantidade de contratos em abertos da CME, ela tá no mesmo nível da Binance. Uhum. Sim. Provavelmente, na próxima semana, a gente vai ver o Open Interest da CME, que é uma corretora institucional, sendo o maior Open Interest do mercado de cripto inteiro. Esse é o perigo, né. Eu acho E o que perigoso, né. sim, e o que isso significa em outras palavras? Galera, os caras, da CME, o institucional, ele está precificando essa probabilidade de ETF. Se você olha questão de prêmios, questões de diferença nessa estrutura, você fica muito claro. Então, para Uhum. mim, é quase como se eu olhasse para esse gráfico, esse crescimento de dominância, que é o da CME, ao aumento do Open Interest e pensasse, cara, o institucional ele já tem essa informação. Ele já Uhum. sabe que isso daqui vai ser liberado. Ele só está esperando o momento certo. O varejo, nós investidores, normalmente o investidor menos instruído, o que ele está fazendo? Ele está esperando a aprovação do ETF para comprar. Esse cara não, esse Uhum. cara sabe que tem uma probabilidade alta, ele já está posicionando. Qual que é o Uhum. perigo que mora aqui? O perigo que mora é o seguinte: esse Não aprovar. capital. Não, não, eu acho que aprovar, eu acho que é uma coisa mais pacificada, porque para a SEC, se eles não aprovassem, cara, eles teriam uma dor de cabeça tão bizarra, Uhum. do ponto de vista de processo, eles já perderam para Grayscale, só que aí eles iam começar a brigar com muita gente. Não ia Uhum. ser bacana. Sabe qual que é o perigo para mim? Esse Qual? capital que tá entrando agora no CMS é um capital especulativo. Porque aí o que acontece? Acontece o mesmo movimento que aconteceu quando provou o ETF de futuros do Bitcoin. Uhum. Você vai lá, dá um pump, uma alta, um ciclo interno, e depois você corrige tudo de volta. Por quê? Porque o institucional só estava esperando o ETF ser aprovado, comprou barato, para quando o retail vier na notícia, o investidor vier na notícia, ele ir lá, entrar, e aí o cara ter liquidez para vender. Então, Uhum. para mim, essa é a única questão. Tipo, o cara que ele vira e fala, o ETF, pelo ETF, já dá sustentabilidade para o mercado ter um ciclo de alta, ele tá, na minha visão, um pouco enviesado. Por quê? Uhum. Porque apesar do ETF ser um ponto muito bom, vai gerar um impacto de marketing, vai gerar um impacto de visibilidade para o mercado de cripto, o ETF sozinho não faz o investidor institucional entrar. Uhum. Vide ETF de futuros de Bitcoin. A gente teve o primeiro ETF, ele teve uma alta, ele teve interesse. Depois, quando o cenário macro não se estabilizou, aquilo não se manteve. Então, para mim, qual que é Uhum. a única coisa que me incomoda? É a gente ter a aprovação do ETF, a galera achar que agora o bull agora começou, e a gente não ter um respaldo do ponto de vista macro, mais estrutural, tão claro, e isso impactar negativamente a nossa dinâmica. É. Essa é a minha É, leitura. a minha eu entendo a tua leitura, achei interessante o teu ponto de vista em relação ao aumento da dominância da CME, só que o mercado de futuros ele é bem menor do que o mercado spot, né. Ele é bem menor, bem menor, bem menor. Então o impacto maior, na minha opinião, ele vai acontecer nessa transição de agora novembro para dezembro ou dezembro para janeiro. Eu já joguei a toalha sobre o mercado lateral, sobre ano lateral, né. Foi um ano pro vamos separar aqui o joio do trigo. O Bitcoin teve um ano de alta, ele foi um ele foi 6 meses a mais de alta do que 2019. E eu achava desde o início desse ano que a gente iria repetir 2019, ou seja, um semestre de alta e um semestre de baixa. Não aconteceu isso, por quê? Porque o Bitcoin subiu esse ano.
Então o Bitcoin teve uma alta e provavelmente ele vai fechar o mesmo tamanho de alta que ele teve do primeiro semestre de 2019, mais ou menos ali 150% de alta. E o segundo semestre, que em 2019 teve queda forte, queda de 50% do Bitcoin, depois dele atingir aquela alta, agora, na minha opinião, pode ser que do mesmo jeito que aconteceu em 2020, em 2019 e 2023, a gente teve um ano de alta, a gente poderia ter então realmente meio ano de queda antes do halving. Geralmente, historicamente falando, parece que a gente está mais parecido com o ciclo de 2015, por exemplo, o que foi o período pré-halving lá de 2016. Então, eu olho com esse aumento da dominância da CME apenas com o olhar de que, cara, para mim, os contratos futuros da CME eles são um rastro perfeito até para antecipar a resistência, né? E eu pego o gráfico aqui, ó, e foi bom tu citar do futuros da Binance, da CME, e eles, se vocês prestarem atenção aqui, pessoal, ele tem um gap aqui, né? Então tem gente que gosta de operar gap. Eu vou falar por mim, eu adoro operar gap da CME, tá? Eu adoro operar gap da CME. Então isso aqui para mim é uma fortíssima resistência, porque esse movimento aqui é um movimento de rastro institucional. Então esse conjunto de dias aqui, por que dá esse buraco, né? Porque quando o institucional opera lá na CME, ele não opera sábado e domingo, não funciona sábado e domingo. Então, se ele tem um movimento quebrado, como esse daqui, ó, que abriu na segunda-feira em forte queda, significa que foi aqui naquela segunda-feira um movimento institucional, um movimento de smart money, um movimento de liquidez muito grande. Foi uma perda de um suporte muito forte, que era os $35 mil, né, na época. E a gente tem agora exatamente os 35.200 como principal resistência do Bitcoin agora no curto prazo. E eu vou dizer para vocês, tá? Eu acho que o mercado vai lateralizar e ele vai. E lógico, eu não estou querendo prever o futuro, mas baseado no comportamento do preço, se ele se assemelhar a 2019, só que ao invés de ser um ciclo de um semestre, um ciclo estendido de um ano, ele tenderia, depois ali do dia 20 de dezembro, a buscar essa liquidez aqui embaixo. Porque tem vários pontos graficamente que eu não gostei aqui, ó. Por exemplo, aqui me surpreendeu essa alta de final de ano aqui, ó. Ele rompe para cima, busca a liquidez, faz o Bart Simpson, busca a liquidez abaixo, né? Ele tende a buscar aquela liquidez dos 24 mil. Porque dificilmente o Bitcoin ele segura esse fundo duplo depois de sair dessa lateralidade assim. Então isso aqui para mim é um grande movimento, isso eu estou falando para mim, a minha visão, tá? Não é ser pessimista, baixista ou sei lá o quê. Primeira coisa, eu não tenho certeza que os ETFs vão ser aprovados esse ano. Eu não tenho essa certeza que vocês têm sobre a aprovação do ETF. Por quê? Porque eu já venho dessa narrativa de ETF lá desde 2017, com a BACT, que o pessoal... E já teve aprovação de alguns ETFs em alguns países e assim por diante. Só que eu acho que isso é tudo uma narrativa vendida por sites de notícias justamente para tentar fazer esse tipo de movimento e pegar a galera no pulo de achar que isso aqui é um bull market. Porque para mim, claramente, é uma onda 1, 2, 3, 4, 5 que tende a fazer a onda corretiva, que foi... o que eu estou falando, pessoal, mais ou menos é isso daqui, ó. Isso daqui é um período de acumulação longo que eu errei. Eu achei que era um semestre, mas eu acho que vai ser um ano. Eu acho que é exatamente isso aqui que a gente vai viver, ó. Só que daí, se a gente fosse subdividir esse movimento, isso aqui seria como se fosse 2023. E isso aqui vai ser como 2024. Sabe por quê, Orlando? Porque eu acho que vai ter... Eu acredito que vai ter algum movimento possível recessivo se eles não mudarem a meta da inflação. Agora, se eles mudarem a meta de inflação, aí muda tudo. Daí, se eles aceitar a inflação a 3% por ano nos Estados Unidos, ao invés de 2%, como antigamente, aí beleza, aí é bull market alta infinita. Mas o que eu quero dizer para mim, isso aqui, ó, esse foi o primeiro semestre de 2019 e esse foi o segundo semestre de 2019. Então ele subiu
ele subiu, ó, vamos pegar janeiro aqui, ó, ele subiu, né, os 300% e depois ele recuou, né, aqui vamos só esquecer o covidão aí, 50%. O Então, Covid por foi uma coisa exemplo meio atípica, vamos colocar dessa forma. pode falar, querido. Não, eu ia falar que o Covid foi uma coisa atípica, foi É, uma o busca Covid de foi atípico. liquidez que, assim, era imprevisível, vamos colocar dessa forma. Exatamente. E aí o que acontece? Eu vou pegar agora o anual dessa alta do Bitcoin, que o Bitcoin subiu. Com bastante lateralidade, é verdade, né? Ele lateralizou ali realmente bastante. Nesse período ali de maio, a final de abril até meados agora recentemente de outubro. E ele entregou essa alta. Então, o que eu esperaria realmente para 2024, porque eu acho que a acumulação, o período de acumulação, ele iria durar aí de 1 a 2 anos, né? E eu acho que a gente vai ter esse ciclo de manipulação estendido. Claro que isso aqui, as pessoas mais iniciantes, né, que estão me acompanhando, eles podem achar que eu estou tentando prever o futuro. Mas na verdade é que eu gosto muito de pegar essa dinâmica assim, ó. Opa, eu errei aqui o indicador, a ferramenta. Mas o que eu acredito é que o que aconteceu no segundo semestre de 2024, que foi um período mais curto, é exatamente o que podemos ver já na entrada de janeiro. Ou seja, janeiro eu esperaria mercado em queda no Bitcoin. Correção no meio do caminho e reteste de fundo. Seria exatamente esse movimento aqui, só que aqui, né? Seria um movimento exatamente como aconteceu aqui em 2019, de julho para dezembro de 2019, aqui, né? Antes do bull market. Por quê? Historicamente falando, antes do halving, nós temos queda. Então, historicamente, antes do halving, o mercado ele gosta de manipular para baixo. Não sei se é uma manipulação sincronizada ou não. E eu posso estar totalmente errado nessa projeção, tá, É que antes pessoal? tinha muito uma tese do pré-halving, que era dos mineradores terem que realizar uma parte Isso, por era parte os de mineradores, a de culpa era de de recompensa. Hoje eu acho que ela não é uma tese tão forte assim, sendo muito sincero, exato. por Por conta que os caras já têm mais acesso a capital, têm mais acesso à evolução de dinâmica, é um pouco mais simples, mais fácil de acontecer. sim. Porque o que acontece? Eu acho que o Bitcoin vai fechar em alta esse ano. Tipo assim, eu não acho que essa correção vai vir agora. Eu acho que essa correção ela vem depois do dia 20 de dezembro em diante. Bem na mudança ali de tendência. Bem no período em que ele faz bastante alteração de tendência. Agora, eu não sei que tipo de movimento vai ser ano que vem, né? Eu não sei se vai ter recessão ano que vem ou não. A única coisa que eu sei é que isso daqui, ó, é uma onda 4. Essa onda lateral aqui é uma onda 4 semanal. E essa onda 4 semanal, ela é extremamente perigosa, tá? Porque se de fato ela for uma onda 4, a gente vai ter uma venda forte aqui, tá? Que poderia realmente levar o preço do Bitcoin a cair 50% do preço atual. Aliás, é 50% de 35.200, né? Num período longo de tempo, tá? Isso num viés baixista. Agora, se a gente romper esse suporte, essa resistência de 35.200 e com a aprovação de ETF, a gente vê o preço do Bitcoin disparando para cima, vamos dizer que ele vá para 40 ou 38 ou 40 ou até 46. Vamos dizer que ele continue em alta. Aí realmente eu tenho que concordar que quando ele for retestar o suporte aqui e ele conseguisse confirmar um rompimento em 42 ou 40 mil, daí ele mudaria de tendência para bull market. Aí já daria para dizer assim, não, vai ter bull market em 2024. E aí a gente tem que ver a entrada de liquidez, né? Só que eu realmente não, eu sei que eu vou ser odiado pela galera, sempre sou odiado quando eu dou as minhas opiniões,
Mas eu acredito na minha primeira tese. Eu acho que 2024 vai ser um ABC corretivo de 1 ano. Eu acho que o Bitcoin ainda vai ficar barato para comprar em 2024 novamente, abaixo dos 24.000. Eu sei que o pessoal vai achar que que eu tô muito urso e tal. E posso estar errado mesmo. Posso estar errado mesmo. Pode ser que realmente ele tenha entrado em bull market já aqui, eu tô viajando na maionese e é alta infinita e foda-se, né? E aí o mercado fica cada vez mais caro. Mas eu não acredito nesse FOMO aqui com baixa liquidez, eu não acredito num FOMO com, não só com baixa liquidez, mas com baixo interesse. O que que eu preciso também para talvez entender que talvez 2024 fosse bull market? Ele retestar esses topos aqui, ó, e segurar acima de 30.500 ou 30.200. Tipo assim, ele testar, ao invés dele testar aqui em cima, se ele conseguir romper os 35.000, porque o grande problema para mim é a resistência de 35.200. Essa é uma resistência que eu achei que ele ia buscar quando o mercado estava aqui, ele não buscou. E aí, como ele ameaçou a queda, ele não perdeu a mínima anterior semanal, ele lateralizou e depois entregou alta. Eu perdi todo esse movimento. Perdi várias operações, tomei no cu em setembro, tá? No mercado de futuros perdi grana, mas ainda estou positivo no ano. E aí eu decidi parar, né, para recuperação emocional e também para aguardar o movimento realmente de ver se isso aqui é uma onda 5, que para mim tem grande cara de ser uma onda 5 de FOMO. E aí, para acreditar em alta, eu teria que ver assim, ó, se ele então pelo menos voltasse, vamos dizer que ele segura 35.200, tá? Que ele bata aqui. Para mim acreditar em bull market, ele precisa segurar de 28.200 a 30.500 e entregar novas altas. Aí, beleza. Isso aqui precisaria um movimento bem interessante de bull market mesmo, que seria um teste de topo semanal para o mercado continuar subindo. E realmente existe essa possibilidade da gente não ver o Bitcoin mais abaixo de 30.000. Porque se ele segurar essa região, ele vai valer 30.000 e o mercado estourar para cima. Agora, eu tô muito encasquetado, por quê? Porque as altcoins, é isso que sempre é o meu problema, as altcoins. Cara, para mim, altcoins, elas não estão ainda em bull market. Ainda não. Falta pouco, mas ainda não estão em bull market. Então, eu precisaria ver elas segurar os 500 milhões. E eu não vejo um mercado expansionista agora para justificar uma continuação de entrada de dólares no mercado. E o meu maior problema de todos em acreditar em alta exatamente agora é o dólar. O dólar, pessoal, ele fez um pivô de alta novamente. Ele tende a continuar subindo. E quando o dólar sobe, as altcoins e criptos, no geral, elas caem, tá? Outro grande problema que eu vejo, a inflação descontrolada. Então, eu vou repetir. Cara, a gente teve uma alta aí, tá tendo uma tendência de alta aí, ó, confirmada, tá? Que está sendo testado agora suporte, que era resistência, agora testando como suporte para o mercado, para o barril de petróleo voltar a ficar mais caro. E ele geralmente também antecipa a inflação, o descontrole da inflação. Então, nós estamos literalmente entre o céu e o inferno, nessa região dos 35.200 dólares. No Bitcoin. Estou falando no Bitcoin. Porque os dados econômicos que eles se baseiam para tomar decisões políticas monetárias futuras, de ter mais contração econômica ou não, ou manter a taxa de juros elevada numa próxima reunião, é o controle da inflação. Se eu vejo que o gráfico do gás natural, se eu vejo que o gráfico do petróleo está subindo, isso sinaliza que eles vão ter mais dificuldade em controlar a inflação. O ouro segue subindo. Eu até achei que o Bitcoin agora está sendo tratado como ouro por muitos. Por quê? E pode ter mudado isso. Porque realmente o Bitcoin das criptos ele foi o único que subiu esse ano bem, assim. Eu digo assim, subir das principais, né? O Ethereum ficou aquém dele, o Ethereum perdeu valor. Quem É, segurou o Ethereum perdeu o Bitcoin.
Pode falar. Não, não, eu ia falar isso mesmo, quem segurou o Ethereum, que tava funcionando em Ethereum, uma tia que perdeu o Perdeu. Bitcoin em relação ao Bitcoin. Bitcoin, até tá começando a construir essa narrativa, né? O CEO da BlackRock, ele trouxe justamente essa narrativa de mercado, que foi, olha, o Bitcoin como um flight quality. E é uma narrativa muito parecida com o do Paul Tudor Jones no, em 2020, que ele também Uhum. trouxe uma dinâmica bem, bem similar. Assim, cara, o que você está mostrando, sendo muito sincero, eu não discordo de você no sentido de que a gente tem um mundo inflacionário. Acho que a gente É, tem que é muito aquela driver questão, inflacionário. o Tipo, o gás Fed tá com natural problema. o gás natural querendo formar fundo semanal. Aí, esses são geralmente indicadores de inflação descontrolada, né. Aí eu olho para o total do tamanho do mercado de criptomoedas, né, ele ainda não saiu dessa lateralidade, ele ainda está no meu indicador como venda, ainda está nas altcoins como venda. E o meu alvo para as altcoins ainda é buscar os 360 bi, que é esse topo anterior aqui, ó, tá. Ah, ele testou o topo aqui, testou, mas a média 400 ainda não foi testada, e eu acho que aqui vai ser indicativo de fundo de mercado. 400 bi no total do tamanho de cripto, hoje para mim é o fundo do Bitcoin e o fundo das altcoins, né, da desvalorização. Pelo menos é o que eu espero, tá. Mas a grande questão é S&P 500, né. Como o Bitcoin está indo contrário ao S&P 500, o S&P 500 está batendo suporte, ou seja, o S&P 500 tende a subir aí no curto prazo um pouco, o que implicaria um pouco na dificuldade do mercado de cripto subir agora, porque nesses 3 últimos meses o Bitcoin está andando na direção oposta ao mercado de ações. Então eu não sei se isso vai continuar por muito mais tempo, mas isso geralmente quando acontece essa divergência entre S&P 500 e Bitcoin, porque geralmente eles tendem a andar juntos, ou de forma similar, Nasdaq também. Mas quando nós temos essa divergência entre Nasdaq e cripto, ou S&P 500 e cripto, geralmente, pessoal, são épocas que antecedem reversões majoritárias de tendência. E aí, se a tendência de Bitcoin de 2023 foi em alta, apesar de ser uma alta muito mais lateral do que uma alta forte, como num bull market, né? Ela foi mais uma alta corretiva, na minha opinião, do que uma alta verdadeira. Porque o que é 35.200? $35.000 é exatamente metade do topo anterior. É 50% de FIBO do ano. Então, se o topo do Bitcoin foi $69.000, praticamente 69.800, ele deu $70.000, certo? 70k é o topo do BTC. Metade disso seria 35, né? Seria 35. 35. Então, ele está completando uma correção de 50% anual. Ele tenderia a fazer agora uma correção no próximo ano dos 50% da alta desse ano do BTC. Por isso que eu estou com aquela tese de ABC corretivo em 2024. Porque eu acho que 2024 vai ser um ano mais fodido do que esse ano para cripto. Mas essa é a minha interpretação. Eu deixo claro que eu não tenho como prever o futuro. É minha interpretação. Eu estou assim cético em relação à aprovação de ETF. E eu estou cético em relação à mudança de política monetária até que ela aconteça. Mudou a política monetária, alta infinita, beleza. Aí eu concordo, viro a chavinha para modo bull market e pau na máquina. Mas por enquanto, para mim, o mercado não está em bull market, porque ele não passou de 0,5 de FIBO desse ano, desse último bear market que nós tivemos. Ele, para mim, é uma correção do bull market. Como se fosse a mesmo movimento direcional de 2019. E aí eu queria saber o que que tu acha disso, Orlando, o que que tu acha disso que eu te falei ali? Cara, do Porque meu a lado. contração econômica eu não sei, cara, eu não sei como é que pode, que só o BTC tá subindo mesmo mais forte. Cara, do meu lado é o seguinte, eu acho que assim, o ETF pra mim, eu tenho uma certeza muito alta que ele vai aprovar. Dentro da minha tese, da minha visão de mercado, de tudo que eu leio, de tudo que eu acompanho, de todo mundo que eu converso no exterior, cara, pra mim o Uhum, ETF ele é quase como uma certeza para ser aprovado até janeiro de 24. Não acharia uhum, estranho,
vou colocar isso, cara, nos próximos 3 meses, acordar um dia, olhar meu Twitter, ETF de Bitcoin aprovado. Não vou achar estranho. Para mim vai ser algo que eu espero. Certo. Só que, o que eu vejo, como eu vejo o ETF? Eu acho que o ETF é uma narrativa muito forte. É um negócio que vai fazer, por exemplo, uma Fidelity, uma BlackRock, uns caras desses se posicionarem pró-cripto, mas que para ele receber essa liquidez toda a ponto da gente estruturar um bull market, a gente precisa de um cenário macroeconômico mais claro. Eu não acho que a gente tem clareza. Para mim, o que eu olho para cripto? Cripto, no ponto de vista micro, quando eu vou pensar em fundamentos, em estrutura, tudo mais, tá lindo, tá excelente. Assim, a gente tem o ETF de Bitcoin na iminência, a gente tem o Decun Fork, que é a atualização do Ethereum de escalabilidade, que vai impactar muito o Layer 2 para acontecer no final de janeiro, o início de fevereiro. A gente tem um mercado que ele tá chamando a atenção do mundo, ele tem uma outra via de entrada de liquidez via Real World Assets que está sendo bem desenvolvida. Então, para mim, do ponto de vista micro, eu olho para o mercado micro e falo, pô, legal, tá interessante. E também a gente tem um mercado que está completando ali 3 anos de consolidação desde aquela entrada de capital de Venture Capital ali em 2021, 2024, completa esses 3 anos. Então, para mim, a gente começa a ter um período de amadurecimento. Mas, o que me deixa incomodado hoje, eu não tenho uma puta ideia para onde a gente está indo do ponto de vista macro. E eu não falo só por mim. Quando eu vou conversar com gestores do mercado tradicional para questionar eles, todo mundo fala a mesma coisa. Cara, a visibilidade do cenário macroeconômico está pouco clara. E eu, Orlando, hoje não acredito em bull market se a gente não tem uma visibilidade do cenário macroeconômico clara. Por quê? Porque aí a gente entra em um outro patamar, que é um patamar. Uma coisa é o mercado sair de meio é, meio trilhão de dólares e chegar a 2 trilhão de dólares. A gente está falando de pouco capital. 1 trilhão de dólares Aham. para entrar é pouco capital. Uhum. Comparado ao mercado, a gente vê realmente um bull market, que eu penso a gente chegou a 3 trilhões de dólares. Estou pensando no próximo bull a gente falar de 10 trilhões de dólares, 15 trilhões de dólares. Agora, velho, para Uhum. entrar 10 trilhões de dólares em um mercado, você precisa de capital institucional. E aí entra a minha questão. Capital institucional não se posiciona em ativos que eles consideram de risco se você não tem uma clareza macroeconômica. Sim. Para mim, e essa é a minha interpretação. Então, isso que me deixa, vamos dizer assim, com a minha pulga atrás da orelha. Como eu me posiciono? Eu sou um cara que eu não shorto, eu não aposto contra cripto. Eu sempre tô Tu long, dá tu long compra only put, né? cripto. Eu compro put. Então, pô, cara, Uhum. eu botei 100 mil em cripto da carteira do pessoal. Minha carteira pública já faz 3, 4 meses, cara, beleza, tá lá. Tá Uhum. lá, já pegou uma certa valorização do mercado e eu tô redeado. Só que agora, se Sim. eu me perguntar, Orlando, sua mão vai ser mais pesada em put? Vai. Tipo assim, o pessoal que me acompanha lá do On Crypto Pro sabe, cara, minha mão vai ser mais pesada em put. Por quê? Cara, porque eu prefiro que venha uma alta e eu faça 70, 80% na alta e não 100% e eu esteja Uhum. redeado na put, porque se tiver uma Uhum. probabilidade de 20 a 30%, 40%, que seja 70% de contradição, cenário de 50% de queda, eu não fiquei chupando o dedo. E eu não tenho que ficar Sim. segurando minha posição como e falando, ah, não, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir. Não, cara, eu tô redeado. Beleza, cai. Se o mercado cair, ótimo, o Uhum. preço médio tá caindo, junto com o mercado. Tá tudo bem. Então é a forma que eu opero. E agora o que, que eu tô esperando? Tava esperando justamente isso que tá acontecendo agora. O mercado dá uma estabilizada para eu me posicionar. Agora eu tenho uma opinião assim em relação ao ETF. Eu acho que o ETF vai ser aprovado. Mas eu não acho que só ETF aprovado é o suficiente para gerar alta, como muita gente coloca. Eu não acho que o institucional ele vai entrar no mercado pura e simplesmente porque ele tem um veículo para entrar. Cara, o institucional que queria se posicionar em cripto, ele já se posicionou. Ele tem Fidelity com estrutura institucional, tem Coinbase com estrutura institucional. Quem não se posicionou em cripto ainda, o institucional que vai entrar com o ETF, é um institucional que ele precisa ser convencido a se posicionar. E ele vai estar Uhum. muito mais aberto com um cenário macroeconômico mais claro. E hoje o mundo não está assumindo risco. Então essa é a minha dinâmica. Mas isso não significa, e eu acho que isso é um ponto que eu não entendo muito a galera, que é, beleza, cara, se você tem perspectiva que o mercado eventualmente não pode explodir do dia para noite, que eu não vou me posicionar. Não, cara, eu tô 100% comprado em cripto.
E eu vou Uhum. continuar 100% comprado em cripto por um bom tempo, porque eu acredito que esse mercado nos próximos 5, 10 anos vai crescer. Agora, a única coisa que eu não vou fazer, eu não sou eu besta, que é, cara, você compra cegamente uma parada, uma tese, e você não tem estratégia de proteção. Aí beleza, cara. Aí uma hora que o mercado vai contra você, você vai virar torcedor. Isso eu não faço no meu portfólio. Exatamente, tem que ter um hedge de proteção, né. Eu, no Sim. caso, eu opero short daí, porque daí eu fico comprado com a exposição. Com essa alta recente ali do dia 26 de setembro em diante, eu aumentei a posição para 50% em cripto porque tu comentou, né, tá 100% em investimento, Hum, mas eu ainda tenho caixa para capturar a liquidez abaixo mais, porque eu tô fazendo aos poucos as paradas, né, mas eu acho comprando. que esse que é o jogo, tá ligado? Por exemplo, do meu lado, cara, eu continuo aportando, além do capital que eu tenho, Isso. vamos colocar assim, público, eu tenho Uhum. meus aportes que, cara, eu vou continuar aportando. Mas eu acho que, assim, vai muito da dinâmica econômica de cada um. Pô, felizmente, é o meu caso, eu sei que é o seu também, cara, a gente tem receita excedente todo mês. Exatamente. Todo mês nossa conta fecha positiva, ela não fecha negativa, ela não fecha no 0 a 0. Então beleza, Exato. todo mês eu tenho liquidez para aportar. Agora acho que tem muito dessa dinâmica. O problema é, cara, ficar tentando fazer trade. A única coisa que eu acho que a galera falha muito em gestão é que é no sentido de tipo: E "Ah, coloca beleza, tudo, é alta, tipo, 100%. É baixa, é shorta". é Pô, tipo, o cara, cara assim tem, você vai tipo, R$ 5.000 e aí fica operando trade com R$ 5.000 e é tudo que o cara tem e o cara levou meses pra juntar e fica mexendo todo dia nessa porra. isso eu vou falar, isso pra mim é cassino. Isso não é Isso é investimento, cassino, cara. isso é Isso é cassino. cassino. Porque quanto mais tu mexer, principalmente, assim, iniciante, cara, mais vai derreter o patrimônio, né. Cara, isso aí, Mais. sinceramente, você só deixa 2 pessoas ricas. 2. Sim, a corretora. O dono da corretora e, eventualmente, sei lá, você pegou algum link de um canal, Isso. a pessoa E aí? que acaba tendo um share revenue em cima disso. Cara, as únicas 2 Exato. pessoas que ficam ricas Ganha ganha nas taxas, né. quem faz day trading, na maioria dos casos, que fique muito claro, na maioria dos casos, são essas. Por isso que você tem que ter calma, Uhum. por isso que cara, eu falo, pelo menos as pessoas que eu conheço que operam, ninguém opera com 100% da banca. Porque Uhum. todo mundo sabe que é loucura, você tem suas posições ali consolidadas e você tem o que você vai tentar gerenciar em cima de mercado. Então essa é a minha leitura, essa é a minha percepção. Por isso que eu Uhum. tô muito em paz com o meu portfólio, cara. Pô, se vier o ETF, mudou toda a dinâmica, mudou todo o jogo, cara, e veio depois macro positivo, ou se a minha leitura em relação a macro, se era só o ETF que precisava para o mercado subir, tiver errada, beleza, cara. Eu vou perder, sinceramente, 3, 4% do meu portfólio, que é o que Uhum. tá input. Se o mercado cair, ótimo, esses 3, 4% virou 30. E meu preço médio Sim. caiu. Então, cara, eu, Orlando, eu não tô estressado, eu tô tranquilo com os 2 cenários. Mas se você me perguntar a minha opinião é, ETF apenas não é o suficiente para gerar alta, eu quero uma definição macroeconômica para eu falar: "Cara, estou me posicionando forte". Eu estaria tranquilo até uns $40.000, eu ainda acho que é uma janela de oportunidade legal para se posicionar. Especialmente agora, nesse momento, mais em altcoins do que em Bitcoin. Bitcoin tá reduzindo, mas Bitcoin até $40.000, quando eu olho para uma perspectiva de um próximo ciclo, eu ainda acho que tem uma simetria interessante, de 3, 4 vezes. Depois dos $40.000, aí eu olharia para altos. É a forma que eu tô Perfeito. posicionado. Perfeito. E uma coisa, assim, que eu acho que é importante destacar, cara, 2023, 2024 são 2 anos excelentes de compra, na minha opinião. Independente se vai ter a correção que eu mostrei ali, que eu acredito que possa acontecer, que pode acontecer, né. Eh, no caso, cara, a gente tá lutando contra o tempo, não é nem contra o preço. Porque eu realmente acredito que nós não vamos ter mais do que, no máximo, 12 meses de oportunidade de comprar. Então é praticamente um ano aí, porque a minha tese, tá baseada em bull market ali por novembro do ano que vem. Eu acho que até lá a inflação vai estar controlada, eu acredito que até lá as coisas já vão ter um pouco, vamos dizer, as melancias já vão estar mais organizadas, já vão estar mais, ajeitadas novamente. E eu ainda acredito que 2023 e 2024 são excelentes, são 2 anos de depressão do mercado, né, a fase pré-bull market. Posso estar errado, pode ser que 2024 seja o bull market, pode ser que 2024 seja o bull market, né, mas eu não acredito nisso, eu acho que nós vamos ter mais um ano ainda para comprar barato,
E depois, com o tempo, é alta infinita, Bitcoin vai bater mais $100.000 por unidade, com aprovação ou sem aprovação de ETF, eu acho que vai acontecer. Mas eu acredito mais ainda em ficar mais comedido pela contração econômica, né. Cara, se eu não tivesse me desfeito das altcoins em 2021, ali em dezembro de 2021, eu teria perdido 90% do meu patrimônio que eu tinha em cripto. Porque, cara, as altcoins derreteram muito, muito mesmo. Muita gente perdeu muito dinheiro, apostando, duvidando da capacidade do mercado de cair. E uma das coisas que eu mais aprendi nos anos sobrevivendo ao mercado de cripto e ganhando em cima do mercado cripto, entre mortos e feridos, né, a gente precisa ganhar a batalha, porque não tem como acertar topo, não tem como acertar fundo perfeito, é impossível, é quase impossível. Mas entre mortos e feridos, o importante é sair vivo, né. E no caso, eu tô muito feliz, cara, com o resultado que eu tive esse ano, porque eu perdi em setembro uma parte do lucro grande que eu já tinha realizado, né, no mercado de futuros, mas já foi o suficiente aí para, vamos dizer assim, se eu fechasse o ano sem mexer, já estaria excelente. Mas eu ainda acredito que eu vou conseguir que talvez e provavelmente pegar uma reversão majoritária de tendência no fim do ano. Só que essa é uma das estratégias, né. A principal estratégia é: cara, cala a boca e compra, entendeu? Vai comprando toda semana, vai comprando uma vez por semana, acumulando Bitcoin, principalmente, porque o Bitcoin é que está subindo, não, as altcoins não estão subindo. Algumas altcoins dá para arriscar? Algumas altcoins valem a pena arriscar no sentido de acumular na baixa, e quando pegar o bull market eu tenho certeza que algumas delas vão subir. Só que são muito poucas, são muito poucas. Então eu tomaria muito cuidado com a euforia máxima que o mercado está tendo agora no curto prazo, porque a gente está inundado de muitos investidores iniciantes que não vão sobreviver no mercado, cara. Tem muita gente que não vai sobreviver no mercado, infelizmente. E fazer o básico, que é a plantar no inverno, né, a gente usa o inverno para plantar. Então nós estamos exatamente na ponta oposta da euforia. Na ponta oposta da euforia é compra, compra semanal, né. Quando nós estamos vendo todo mundo eufórico, é venda. Euforia com irracionalidade, eu quero dizer. Essa parada de coleções aleatórias de NFTs, coleções NFTs copiando uma das outras, metaverso, gamecoins. Então, quando isso está no hype, isso aí já é ponto de euforia forte. Então, eu vou acompanhar agora o gráfico macro. Eu estou acompanhando bem de perto o S&P 500. E eu acredito ainda, né, que o dólar tende a subir um pouco mais. Então, quando o dólar voltar a retomar, sair dessa lateralidade, eu acho que a gente vai ter um início de correção um pouco mais interessante para as criptomoedas, né. Ainda acredito em um movimento direcional desse. E bonds também, né, pessoal, bonds, tem que ver o bonds começando a ceder um pouquinho. Isso seria interessante ver o bonds, ele tende a ceder um pouquinho, isso traz um pouquinho mais de ânimo para mercado de ações e cripto em geral. E o maior risco que nós temos é da manutenção da taxa de juros elevada do jeito que está, e chegar no nível de risco de recessão que é 6% ou mais, né. Então 6% e 8% é o nível de risco de recessão, que é do mercado principalmente aí, não só da economia, mas do mercado de ações em geral. Então vamos ver como que o presidente do Banco Central americano vai falar hoje em relação à reunião que eles fizeram na segunda, acho que na terça-feira, né, que eles fazem, um dia antes. E aí a gente vai ver basicamente o que vai acontecer com o mercado, tá. Mas eu acredito em entrada de 2024 com correção, dessa alta desse ano de alta do Bitcoin, e esse ano fudido de queda das altcoins, né, que as altcoins, cara, mano, as altcoins foram pro pau. Dá uma olhada aqui na Matic, por exemplo, né, esse ano. Fevereiro até agora, 60% de queda, ó.
E ela é uma das mais fortes, né? A Matic. Mas é Aí, normal, cara, Optimus. faz parte do processo. Optimus. Início do ano até agora. Até a queda máxima 70%. Até agora, provavelmente ali uns. Deixa eu ver aqui. Aí 60%, né? ADA. Então nós estamos falando das altcoins aí top 100, né? ADA, deixa eu até me. Porque a ADA ela já está há 2 anos em bear market. 2 anos. A ADA praticamente lateralizou. 2 anos de bear market, né? Ape foi pro saco também. Então nós temos várias aí, ó, janeiro até agora, que ficou comprado em Ape e perdeu 80% do patrimônio. E para recuperar não é subir 80%. Não, para recuperar tem que subir 300% para recuperar. É uma alta de 300%. Então tem coisas aí que são um pouco complicadas, né? Então, beleza, Bitcoin. O Augusto errou em relação a Bitcoin. Beleza. Mas e as altcoins que eu tava comprado até o talo em dezembro de 2021? Se eu tivesse vendido, 90% loss, né? 60, 90% de loss dependendo das altcoins. Então, assim, o Bitcoin, na verdade, ele agiu como se fosse uma commodity para esse ano, porque eu realmente me surpreendi com esse movimento de alta mais lateral que ele fez esse ano. E basicamente agora, 2024, com o cenário macro, se nada mudar, se não sair nenhuma decisão monetária para eu ficar mais confortável, eu não vou acreditar em bull market tão cedo. Pode falar, André. Acho que tu tá mudo aí por causa do. Tu tá mudo, pô. Foi mal. Não, eu falei que, da minha perspectiva, acho que assim, altos, cara, o meu jogo é simples. Eu olho para quem tá conseguindo se desenvolver bem e gosto de Se me posicionar. manter vivo também. E tem capacidade, exato, especialmente tem capacidade de se manter vivo. Acho que isso é o mais importante. Então, eu tô super confortável, por exemplo, com Uhum, Polygon, que eu tô acompanhando, que entregou um retorno. E aí eu acho que é um pouco da estratégia da capacidade de alocação em cada um. Eu não acho que, uhum, assim, se você está buscando um retorno acima de 4, 5 vezes no mercado, se expor só a Bitcoin vai ser o suficiente. Eu não acho que a gente tenha mais essa simetria tão grande no Bitcoin para um próximo ciclo. Eu acho que eu acharia muito estranho o Bitcoin passando de US$ 200 mil em um próximo ciclo, por exemplo. Acho que já é um valor muito uhum, alto, assim, uhum, versus o tamanho de mercado que ele ia ter que ter, como que a gente teria que consolidar, entre outras coisas. Não estou falando que é impossível, estou falando que é improvável. Então, por isso que eu uhum, gosto de me posicionar em altos. E aí eu acho que só que aí vai exatamente a leitura de cada um em cada momento. Eu gosto, no momento agora eu estou confortável em algumas posições. Mas aí é óbvio, uhum. cara. Uma coisa é Depende da você se. altcoin. Uma coisa, cara, é posicionar em Matic. Tipo, foi É, um player que levantou US$ 450 milhões antes do isso. Bull, tá com um roadmap 2.0, tá toda uma estrutura, toda uma dinâmica. Outra coisa, cara, é Uhum, você se posicionar numa parada X, top 200 de mercado, acreditando que aquilo é a solução de todos os problemas, que o cara nem entregou a solução. Então, acho que o posicionamento em alts vem um pouco dessa responsabilidade, vou colocar dessa forma, de análise da forma que você vai lidar com o projeto. A pique é você sim, querer se tomar um risco em uma coisa que não tá fazendo muito sentido. sim. E eu gosto, assim, da Matic que ela parece ter formado um fundo de longo prazo, sabe? Tipo assim, o 2024 pode ser um ano bom para Matic. Ela tende a ser porque algumas criptos que derreteram e não conseguiram subir muito bem ainda, elas podem ter um ano bom em 2024. Porque mesmo com o Bitcoin subindo, algumas altcoins ficaram pedradas, ficaram paradas, como a Cardano, por exemplo, mas outras podem ter um pouco de alta, né? Como está acontecendo com a Solana. Inclusive, sobre a Solana, eu só queria comentar mais uma coisinha. A Solana, pessoal, tem resistência em US$ 46, que é a principal resistência dela. 46,22, então de 39 até 46, tem um pouquinho de expectativa de alta ainda nela. E a resistência maior, a mais forte, seria US$ 70, mas eu não acho que a Solana vai bater US$ 70, mas ela tem resistência ali em US$ 70. Então a primeira grande resistência da Solana é US$ 46 e a segunda é US$ 69, né?
Essa é a maior das resistências aí da Solana. Beleza, pessoal? $46. Porque o pessoal tava perguntando muito da Solana. Eu acho que a Matic, no momento que ela conseguir fazer um rompimento de média curta, ela vai bater. Eu ainda acho que ela tá devendo uns 84 centavos, tá? Mas o meu alvo para Matic em 2024 realmente vai ser ali pelo 1,50, $1,50 de alta. E porque ela ficou devendo alta esse ano. E no caso do Bitcoin, ele vai provavelmente ainda essa semana testar mais uma vez os 35.200. E importante é que se ele conseguir superar os 35.200 e bater suporte 35.200 e segurasse em 35.200, ou seja, transformasse esse suporte muito forte aliás, em resistência, essa resistência muito forte em suporte, aí realmente o mercado vai ser alta infinita, tá? Mas ele já está em região de sobrecompra, 35.200 é uma resistência importante. Eu só vou esperar para ver ele testar para decidir comprar essa semana ou não, porque pode ser que eu decida não comprar essa semana a BTC para guardar algum pullbackzinho dela aí. Tá? Prefiro comprar ela no suporte do que em resistência. E agora ela está em resistência semanal, com os indicadores estocástico e RSI sobrecomprados. Então eu tô um pouco. Eu não queria comprar nesse hype assim, fudido agora não. Beleza? Mas eu não aguento mais queda, cara. O pessoal fala que eu sou muito urso e tal. Mas eu não aguento mais queda, cara, porque 2022 é queda. 2023 o Bitcoin subiu, altcoins continuaram caindo, ou laterais. Uma e outra altcoin captou valor de mercado, como a Pendle, por exemplo. A Tomo, a Injective entre outras aí. Mas... e também a Radiant. A Radiant deu muito bom também. Mas para esse período agora, existem algumas altcoins específicas que dá para dar uma especulada. Mas aí eu vou levar para os membros aí, porque eu vou evitar de gravar no aberto, porque senão depois o hate é grande. Certo? Muito bem, pessoal. Deixei o Posso link fazer o ali último do... parênteses? Pode? Só pra galera? Não, só pra avisar pra galera que também a gente voltou, né, essa semana Uhum. com o Crypto Expresso. Isso. Então, saiu hoje já a primeira edição, recap Uhum. semanal. Então, aqui, ó, pra galera que tá inscrito, vai ter, né, análise gráfica de Bitcoin aqui, comentando os principais cenários, notícias mais relevantes do mercado, alfas da semana, eventos que vão acontecer no mercado de cripto são relevantes, você deveria estar acompanhando, lives, insights importantes. Então, quem aí tiver inscrito no Crypto Today, ou no Crypto Today, não, Crypto Express, confundi, troquei os nomes. Já acessa aí o e-mail, só para você conferir. Até um parênteses favorito também, que é super importante. Enfim, quem não tiver inscrito, acho que o Augusto depois manda aí o link para vocês, que quem quiser Eu deixei o receber, link na vale a pena. descrição aí também, do Cripto Expresso. Para quem não tá aparecendo, é só apertar F5 aí. E aí vocês podem assinar a newsletter diária aí que a gente vai mandando. Eu coloco sempre também uma análise gráfica lá no Cripto Expresso. Mas basicamente eu coloco aí por escrito algumas coisas que eu falei aqui hoje também para vocês. E aí vocês podem ler com calma novamente e se preparar aí para os possíveis movimentos aí de final de ano. Porque geralmente 15 de novembro, pessoal, é o período bem interessante, historicamente falando, para o Bitcoin, para cripto no geral. E aí eu vou também dar uma opinião hoje sobre a liquidez, né? Que eu gosto muito de acompanhar a liquidez. E a liquidez, ela tá fazendo um papel importante aí, na minha opinião, para o meu direcionamento de 2024 ser um ano mais de continuação de correção ainda mais um pouquinho, tá? Ou seja, continua o momento de plantar, ou cala a boca e compra, na minha opinião, vai continuar em 2024. Ou seja, quem está comprando agora, aos poucos, toda semana ou todo mês, está comprando barato cripto, e nós temos aí talvez mais 12 meses. Vamos ver. Espero que os deuses aí financeiros nos deem mais oportunidade de comprar Bitcoin e criptomoedas barato por mais 12 meses. Depois
já era. Agora é contra o tempo, não é mais contra o preço. Beleza, senhores? Espero que vocês tenham gostado aí, um grande abraço. Siga Orlando On Crypto aí em todas as mídias sociais, Instagram, YouTube, Twitter. E a gente volta na quarta-feira que vem juntos aí, eu e o Orlando da Massa. Beleza? Tamo junto, queridos. Um abração. Valeu. Ah, Gota. Vamos lançar Gota, ligeirinho. Gota. Ratões 2024. Isso eu vou até ver depois. Hã? Isso eu vou até ver no Gotas, como é que Gotas tá ponto social. Gotas ponto social. Gotas, quase esqueci do Gotas hoje aí. Gotas ponto social. Gotas ponto social. Ratões 2024. Podem pegar gotas aí. É isso aí. Ratões 2024. Essa é pra galera que vai ficar aí que continua na depressão do mercado, né? É que na verdade todo mundo que tá na live tá de parabéns, cara, porque vão ser 13.000 pessoas que vão mudar de patamar de vida porque não desistiram do mercado de cripto que tá essa lindeza aí em 2 anos já. E se durar mais um ano, a depressão ficar por mais um ano, vai ser bom para plantar, vai ser bom para comprar barato. E para os membros eu vou trazer algumas altcoins agora a partir desse mês de novembro, com correção ou não do mercado de criptomoedas, com correção ou não do Bitcoin, eu vou trazer algumas altcoins que eu vou começar a comprar aos poucos agora, porque eu estava focando mais em BTC, Ethereum e Matic. E agora eu vou ter que começar a comprar as altcoins, que agora eu estou indo contra o tempo, contra várias altcoins que eu estou especulando para o longo prazo. Certo, pessoal? Com mais risco, né? E assumir mais risco. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, tamo junto e até a próxima. Valeu. Vamos coletando a gota aí. Valeu.